os consoles aí de última geração. Então venha comigo e vamos lá. O primeiro game aí da história foi desenvolvido pelo engenheiro Dr. Joseph Case em 1950 e também é considerado como o primeiro arcade. Para quem não sabe, o arcade é entre aspas aí os fliperamas. Posteriormente eu vou explicar aí para você por que entre aspas. Este jogo era uma máquina de mais de 50 metros de comprimento que desafiava os visitantes de uma feira no jogo da velha. O computador calculava as jogadas de acordo com o nível escolhido. Em 1958, o físico William Higginbotham, com o objetivo de entreter os convidados no dia da visita anual ao Laboratório Nacional de Brookhaven, criou Tennis for Two, utilizando um controle com dois botões, um para gerar a trajetória da bola e o outro para bater. Naquela época, produzir um jogo era caro, tanto do ponto de vista econômico como de espaço. Um jogo geralmente cabia em uma ou mais carretas. Imagina o custo de transporte. Mas tudo mudou com a chegada dos transistores. Com o uso dos transistores, foi possível diminuir o tamanho dos computadores e essa foi a invenção mais importante para a evolução dos computadores como conhecemos hoje. Alguém pode me perguntar, tio Ômega, como que essa evolução foi tão importante para os jogos? Todo jogo de computador, na verdade, ele é um programa de computador. Em alguns vídeos que eu vou colocar no canal, eu vou estar mostrando para vocês como criar o seu próprio jogo aí para computador. O TXO foi o primeiro computador a usar o transistor em 1960 e foi utilizado para criar o jogo Mouse in the Maze, que simulava a fuga de um rato no labirinto, e o jogo Tic Tac Toe, que é uma espécie de jogo da velha. Em 1961, o TXO foi substituído pelo PP1, um microcomputador com monitor de resolução de 512 por 512 pixels, e nele que surgiu o jogo Space War, sendo ele o primeiro jogo nativo a ser comercializado em computadores no mundo. Em 1966, Ralph Baer começou a trabalhar em um protótipo de videogame. Ele já tinha a ideia concebida em sua mente, cujo nome era Brown Box, ou Caixa Marrom. Em 1968, ele havia patenteado seu invento e terminado seu projeto. Ralph estava tão à frente do seu tempo que criou até mesmo uma arma de disparo de luz. Em 1972, antecipando 3 anos o Atari pela empresa Magnavox, Ralph lançou aí o Odyssey. Em uma feira de empreendedores, Nolan Bushnell teve contato com o Odyssey e saiu da feira decidida a criar jogos eletrônicos. No mesmo ano, e com investimento de apenas $500, Nolan fundou a Atari e desenvolveu o jogo Pong, que foi o primeiro arcade como conhecemos hoje. O curioso é que ele não tinha certeza que isso ia dar certo, então ele fez um teste. Ele pegou o Pong, levou para um bar e o Pong funcionava com moedas. E quando ele foi no dia seguinte lá, o Pong estava cheio de moedas. Tanto que os donos do bar ligaram para ele falando que a máquina estava estragada, mas é que ela estava cheia de moedas. O Pong foi um sucesso e a Atari começou a produzir diversos jogos nessa época. Os pinballs surgiram também e a maior fabricante era a Taito. A Taito, fabricante japonesa, ao perceber o sucesso da Atari, entrou na briga e criou o Space Invaders. O jogo fez tanto sucesso no Japão que em 1978 provocou a escassez de moedas de 100 ienes, os jovens torrando os dinheiros no fliperama. O trunfo da Atari foi o lançamento do Atari CSV, que era o console da Atari, o qual você podia comprar os cartuchos dos arcades e levar para casa como o sucesso Asteroids de 1979. A Atari só fez isso
porque houve um impasse entre pais e governos alegando que os videogames promoviam a vagabundagem e eram uma porta para as crianças para o mal. Vocês podem notar que em alguns filmes da década de 80, eles sempre retratam a rebeldia com pessoas em fliperamas. Em 1980, a Nintendo decidiu entrar na briga. Antes, produzia baralhos tradicionais japoneses. Foi quando Shigeru Miyamoto, através de suas ideias revolucionárias, mudou o mundo dos games, criando personagens carismáticos, trilhas sonoras, mundos de fantasias exploráveis e histórias incríveis. Daí surgiu Donkey Kong em 1981 e logo após a Nintendo lança o NES, Nintendo Entertainment System, ou Nintendo Sistema de Entretenimento, de 8 bits, com o jogo Super Mario Bros. O Mario nessa época ficou mais famoso que o Mickey Mouse e um dos jogos de maior sucesso da Nintendo. A lenda de Zelda influenciou o mundo dos games para sempre, pois ela tinha aí cenários exploráveis, itens e uma história aí que podia durar até 100 horas. Lançado em 1986, Zelda foi um sucesso sem precedentes. Neste mesmo ano, outras empresas entraram no mercado. A Sega lançou o Master System de 8 bits, considerado o console brasileiro, deixando de ser produzido aqui no Brasil em 2012. Em 1988, a Sega também lançou o Mega Drive de 16 bits. Os gráficos eram melhores e tinha aí cores muito mais vivas, conhecido também como Sega Genesis, que bateu de frente com a Nintendo. No final da década de 80, a Nintendo lançou o Game Boy, que foi um sucesso instantâneo com o jogo Tetris. Já perdendo o mercado, em 1991, a Nintendo lançou aí o SNES, ou Super Nintendo, como é conhecido aqui no Brasil, de 16 bits, para competir com o Mega Drive. No mesmo ano que a Sega lançava seu jogo mais famoso, e provavelmente você já deve ter ouvido falar, o Sonic, criado para concorrer diretamente com o Mario. Sega e Nintendo disputaram o mercado até que em 1994 a Sony lançou aí o PlayStation, que vinha com a plataforma 32 bits e utilizava CD e não cartucho como mídia. Para concorrer com o PlayStation, a Nintendo lançou aí o Nintendo 64, que foi o último videogame a usar cartucho, em 1996. Em 1998, a Sega lança seu último console no Japão, o Dreamcast, que foi aí um dos maiores fracassos da Sega. Em 2000, a Sony lança sua segunda geração de console, o PlayStation 2. E em 2001, a Microsoft entrou na briga com o Xbox. Em 2005, chega ao mercado o Xbox 360 e, em 2006, 10 anos depois de ficar afastada da guerra dos consoles, a Nintendo lança o Wii, com um controle que permitia a liberdade do jogador e captava os movimentos do jogador através do joystick. Em resposta, a Sony em 2006 lança o PlayStation 3, com mídia de alta definição e conexão com a internet, batendo de frente com o rei até então Xbox 360. Mas a Microsoft estrategicamente lançou em 2010 o Kinect, um acessório para Xbox 360 e, na minha opinião, um dos mais revolucionários. Ele permite captar os movimentos do corpo do jogador. As aplicações disso são enormes. E curiosamente, essa tecnologia foi desenvolvida por um brasileiro. Temendo perder mercado, a Sony lança em 2013 quarta geração do seu console, o PlayStation 4,
considerado o console mais poderoso da atualidade no quesito de hardware. No mesmo ano, para não ficar para trás e antes do lançamento oficial do PlayStation 4, a Microsoft lançou aí o Xbox One. Esta, jovem, é a parte da história da evolução dos videogames. Se eu não citei algum console que você conhece aqui, é porque eu quis enfatizar os destaques evolutivos